Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui para o estúdio agora para poder explicar um pouco melhor o próximo assunto, que é o cálculo de PEPs, WEPs e custo médio, com um macete que eu criei e que há muitos anos eu venho passando isso em sala de aula e que agora chegou a sua vez de aqui pela telinha conhecer esse macete. Eu vim aqui para o estúdio porque na gravação de sala de aula que você está acompanhando nesse curso de administração de materiais, eu acho que em sala de aula eu expliquei muito rápido e eu acho que isso merece uma explicação um pouco mais lenta. Então eu vou explicar agora aqui melhor para vocês sobre esse cálculo de PEPs, WEPs e custo médio. Então olha só, como é que isso costuma cair em prova? Aqui está uma questão do CESP, mas é uma questão padrão. Quase todo concurso, o texto é o mesmo, só mudam os números e as datas. Então acompanha o raciocínio. Sabendo que a administração de estoque objetiva controlar tanto a quantidade de materiais em estoque quanto ao valor desses produtos, considere a seguinte movimentação de estoque de determinado material em uma empresa. Dia 5/6, entraram 100 unidades a R$10 cada uma. Dia 10/6, entraram 80 unidades a R$15 cada uma. Dia 12/6, saíram 120 unidades. Dia 20/6, entraram 150 unidades ao valor unitário de R$12 e saída de 60 unidades. E dia 30/6, saída de 40 unidades. Nessa situação, e com base na avaliação de estoques pelo método PEPs ou FIFO, em inglês First In, First Out, PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, é correto afirmar que o valor do estoque é de R$1.320 no dia 30/6. O que acontece, galera? Para fazer esse tipo de cálculo, a contabilidade ensina a montar uma tabela, tipo uma planilha, onde a gente vai alimentando essa planilha de acordo com as informações e ao final da planilha a gente vai ter o resultado do valor desse estoque final. Pelo PEPs, uma outra planilha se o mesmo enunciado pedisse o WEPs e uma terceira planilha se o mesmo enunciado pedisse custo médio. Então olha só, por que essa planilha é inútil? Para a hora da prova, ela é correta, a contabilidade ensina isso, vários professores ensinam a planilha, eu também ensino, mas para concurso a gente tem que ganhar tempo. E para montar 3 planilhas, caso o enunciado viesse pedir o cálculo de PEPs, WEPs e custo médio, o candidato levaria em torno de 10 a 15 minutos com prática. Com a insegurança natural da hora da prova, a gente acaba se enrolando. Por que a planilha é inútil? Acompanha o raciocínio. Então olha só, essa planilha ela é inútil pelo seguinte: a gente tem que colocar nessa planilha qual foi a primeira data, né, se foi a data que os eventos aconteceram, a movimentação, se foi entrada ou saída, o valor unitário, a quantidade que foi adquirida, o valor total, e aí o valor desse estoque pelo PEPs e a quantidade desse estoque pelo PEPs. Se o mesmo enunciado pedir o WEPs e custo médio, a gente tem que fazer 3 planilhas diferentes, mudando as 2 últimas colunas. Então, alimentando as informações de acordo com o que está no enunciado. Então, olha só, copiando aqui as informações. 5/6, movimentação, entrada, vou colocar a setinha para cima, significando a entrada. Valor unitário, segundo o enunciado, valor unitário, deixa eu voltar aqui na tela, R$10. Então, R$10 o valor unitário. Quantidade que foi adquirida, segundo o enunciado, 100 unidades. Valor total, então, 100 vezes 10, R$1.000. Bom, qual é o valor total desse estoque pelo PEPs? Como não teve nenhuma saída, nenhuma entrada além dessa, continua o mesmo valor, a gente repete. Então, R$1.000, valor do estoque pelo PEPs. E a quantidade pelo PEPs, quantidade de 100 unidades, já que não teve nenhuma saída. Aí, olha só, vem a segunda movimentação. Dia 10/6, entrada de 80 unidades a R$15 cada uma. Então, vamos lá. Data, 10/6, movimentação, entrada, setinha para cima, R$15 cada unidade, quantidade que foi adquirida, 80. Só que nesse momento, então, qual é a quantidade que nós temos no nosso estoque? 180, né? A gente tem que colocar lá depois a quantidade do PEPs. Valor total, bom, 15 vezes 80, a gente tem aí R$1.200. Se você colocar 1.200 aqui, já errou todo o resto, porque toda a sequência da planilha vem seguindo essa ordem da alimentação das informações. Então você tem que multiplicar 15 vezes 80, 1.200, mais os 1.000 que a gente tinha para ser o valor total. Então aí sim, R$2.200.
Valor desse estoque pelo PEPS, como não teve nenhuma saída, 2.200. Quantidade desse estoque pelo PEPS, as 100 que eu tinha, mais as 80 que entraram, 180. Se você vem no piloto automático e coloca somente 80 aqui, você já errou o restante também, segunda chance de errar. Aí olha só, vem a terceira movimentação. Dia 12/6, saída de 120 unidades. Então vamos lá. 12/6, saída, setinha para baixo, de 120 unidades. Valor unitário a gente não coloca porque é saída. Mesmo que o enunciado der o valor da saída, você nunca coloca, porque o valor da saída é o valor de venda. E o que a gente quer calcular é o valor daquilo que sobrou no estoque final. Então o valor de venda não nos interessa. Qual é o valor total agora? Então olha só, se saíram 120, o que sobrou no nosso estoque em dinheiro? Né? O valor desse estoque em dinheiro. Bom, olha o cuidado que você tem que ter. Se saíram 120 e o enunciado pede por PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, eu tenho que abater primeiro dessas 100. Falta abater 20, abato das 80, vão sobrar 60. Essas 60 que eu paguei R$15 nesse dia. Então 60 vezes 15, a gente tem aí R$900. Valor total do estoque no momento, R$900. Percebe a possível confusão que você pode fazer na hora da prova? Qualquer erro de cálculo, que são vários cálculos que você vem fazendo, qualquer erro na sequência da alimentação dessas informações, você vai errar no final. Valor do estoque final no PEPS, por enquanto, R$900. Quantidade que eu tenho no estoque no momento. Se saíram 120 e eu tinha 180, sobraram 60 unidades. Outra chance de errar. E aí, sucessivamente. Eu nem vou terminar de montar essa planilha, gente. Pelo seguinte, ela é a coisa mais inútil para a hora de uma prova. Muito embora a maioria de vocês que já conheceu cálculo de PEPS, UEPS e custo médio, aprendeu provavelmente por essa planilha, você aprendeu a perder tempo na sua vida. Olha só por que ela é perda de tempo. Vocês concordam que ao alimentar essa planilha, a gente está fazendo uma série de somas, subtrações, multiplicações, abatimentos de coisas que estão saindo do estoque. O cálculo do PEPS, UEPS e custo médio não é o cálculo daquilo que sobrou no estoque? Então, olha só o macete que eu criei. Vamos voltar aqui para a questão. Você vai conseguir responder essa questão em segundos usando o próprio enunciado, com poucos riscos, com poucos cálculos. Olha a ideia. Se eu primeiro abater as quantidades que saem do estoque, deixando apenas o que sobrou, aí eu somo e multiplico, ou melhor, eu multiplico e somo os valores que sobraram. E aí eu tenho o valor do estoque final. Montar a planilha é besteira. Acompanhe o raciocínio de forma rápida, e aí em sala de aula, a gente volta para a sala de aula daqui a pouco, onde eu explico mais lentamente. Dia 5/6 entraram 100, dia 10 entraram 80. Esquece valores por enquanto. Dia 12 saíram 120. Se é PEPS, eu tiro o primeiro do dia 5, que foi o primeiro que entrou, tiro das 100. Falta tirar 20. De onde eu tiro essas 20? Das 80. Tirando 20 das 80, sobram 60, e as 120 foram embora. Continuando. Dia 20 entraram 150 e no mesmo dia saíram 60. Se é PEPS, eu tiro do dia 20 ou eu tiro da sobra do dia 10? Primeiro que entra, primeiro que sai, eu tiro da sobra do dia 10. 60 foram embora, 60 foram embora. E no dia 30 saíram 40 unidades. Eu posso tirar do dia 5? Não, porque já acabou. Posso tirar do dia 10? Não, porque já acabou. Só posso tirar do dia 20. Tirando 40 das 150, vão sobrar 110. E as 40 foram embora. Tem mais alguma baixa para a gente dar no estoque? Não. Então o que sobrou? As 110 caixas, que neste dia 20 eu paguei 12. 110 vezes 12, R$1.320. Questão correta. Sem planilha. Vamos voltar para a sala de aula para a gente ver isso mais devagar e acompanhar também o cálculo de UEPS e custo médio? Bora para a sala então, galera. Agora, partiu! Por que a planilha é inútil? Porque ela faz uma série de multiplicações e somas de coisas que estão saindo, vão sair ainda. Então vamos primeiro dar baixo em tudo. Estou fazendo primeiro rápido. Ó, dia 5/6 entraram 100, dia 10 entraram 80, dia 12 saíram 120. Se é PEPS, tiro o primeiro das 100, falta tirar 20, tiro das 80, sobram 60, 120 foram embora. No dia 20 entraram 150 e saíram 60. Se é PEPS, tiro das 60 daqui de cima, 60 foram embora. E no dia 30 saíram 40, só posso tirar das 150. Sobram 110, as 40 foram embora. O que sobrou no estoque?
110 caixas a R$12, 110 vezes 12, 1.320, questão correta. Explicando devagar agora. Então olha só, de novo. Acompanha o raciocínio. Dia 5, entraram 100. Está aqui 100 caixas. Dia 10, entraram 80. Está aqui agora 180 caixas. Dia 12, saíram 120. Se é Pepsi, eu tiro primeiro das 100 ou das 80? A 100 foi a primeira que entrou. Então eu tiro primeiro das 100. Só que eu preciso tirar 120. Essas outras 20 eu tiro de onde? Das 80. Tirando a 20 das 80, sobram 60. E as 120 foram embora. Até aqui todo mundo junto? Sim. No dia 20, entraram 150 e nesse mesmo dia saíram 60. Segue a ordem cronológica, tipo manhã e tarde. Se saíram 60 e é Pepsi, eu tiro do próprio dia 20 ou da sobra do dia 10? Da sobra do dia 10. 60 foram embora, 60 foram embora. E agora eu tenho que tirar 40. Eu posso tirar do dia 5? Não, porque já acabou. Posso tirar do dia 10? Não, porque já acabou. Só posso tirar do dia 20. Tirando 40 das 150, sobram 110. E as 40 foram embora. Tem mais alguma baixa? Agora você soma e multiplica o que sobrou. O que sobrou? 110, que nesse dia eu paguei 12. 110 vezes 12, 1.320, questão correta. Professor, eu vim entender agora. Ou a repetição. A repetição faz entender. Então assim, o que acontece? Para que fazer essa praga dessa planilha? Embora ela seja correta, mas, gente, contabilidade tem o dom de dificultar as coisas, né? A contabilidade é muito importante para uma empresa, porque é com base nos dados da contabilidade que o administrador toma decisões. Mas, para a prova, você tem que ser prático, você tem que ganhar tempo. Então, quer dizer, aí é a visão do administrador, não do contador, que o administrador está ali para facilitar as coisas. O contador está ali só para fazer os cálculos e mostrar, né? Quem toma a decisão é o administrador, então tem que ser prático. Então, nesse caso, percebe que é bem rápido quando você pegar a mãe. Agora, então o que a gente viu aqui? No caso do PEPS, nessa questão, deu 1.320. Vamos supor que o mesmo enunciado pedisse o EPS. Diga. É exatamente isso, né? Já respondeu. Tá. Porque sempre quando o enunciado vai dar direcionando certo. O direcionado vai pedir se é PEPS, se é o EPS, se é custo médio, ou os três. Tá? Vamos fazer agora no EPS. Toma cuidado, que se você entendeu esse macete, tu vai querer fazer o EPS de baixo para cima. E não, você tem que seguir a mesma ordem cronológica. Então, vamos fazer agora a mesma coisa, só que pelo EPS, para a gente ver qual o valor que dá. Então vamos lá, mesmo raciocínio. Dia 5 entraram 100, dia 10 entraram 80, dia 12 saíram 120, só que agora é o EPS. De onde eu tiro primeiro? Das 80, o último que entrou. Falta tirar quantos para 120? 40. De onde eu tiro essas 40? Das 100, vamos sobrar? 60. E as 120 foram embora. Todo mundo junto até aqui? Sim. No dia 20 de manhã entraram 150 e à tarde saíram 60, só que agora é o EPS. De onde eu tiro essas 60? Da 150. Tirando 60 da 150, vão sobrar 90. E as 60 foram embora. E no dia 30 saíram 40. No EPS, de onde eu tiro essas 40? Das 90, que foi a última que entrou. Tirando das 90, vão sobrar 50. E as 40 foram embora. Tem mais alguma baixa? Não. Então agora a gente soma e multiplica o que sobrou. O que sobrou? 60 caixas do dia 5 que eu paguei R$10. 600. E também sobraram 50 caixas do dia 20 que eu paguei 12. 50 vezes 12, 600. 600 mais 600? 1.200. O valor do estoque final no EPS, R$1.200. Só. Está respeitando a regra? O valor do PEPS é maior na inflação do que no EPS. Aqui é uma economia inflacionária? R$10 aumentou para 15. Ah, Wendel, mas depois caiu para 12. Caiu para 12 porque aumentei a quantidade, eu chorei desconto. É uma economia inflacionária. Então, respeitou a regra. PEPS deu 1.320, o EPS deu 1.200. E se pedisse custo médio? Então eu teria que fazer a planilha, né? Porque custo médio, a cada entrada, a cada saída, você calcula uma nova média. Não precisa da planilha, não. O custo médio não está entre o PEPS e o EPS? Então, olha só. Soma e divide por 2, mas mais fácil ainda, raciocínio lógico. O EPS deu 1.200, o PEPS deu 1.320. Qual é a distância? 120. Qual é a metade de 120? 60. Metade de 120 é 60, então o valor do custo médio é 1.260. Em outras palavras, PEPS mais o EPS dividido por 2. Isso é o custo médio.
Tá? Então o custo médio sempre vai ser PEPS mais o EPS dividido por 2. É uma média. O que é mais fácil, a planilha ou aqui? Se a prova pedir só o custo médio, é mais fácil, sem chance de errar, você calcular a PEPS, calcular o EPS pelo macete, somar e dividir por 2, do que fazer a planilha. Então isso é a maior perda de tempo. Só que, gente, vocês não fazem ideia da quantidade de concurseiro que quebra a cabeça com isso daqui, não pega direito, que é chatinho, é complicado. Tem mais informações nessa planilha, só resumir para mostrar para vocês a dificuldade dela. E que chega na hora da prova, pega esse tipo de questão e abandona. Não faz. Se for o SESP, deixa em branco. A prova você pode às vezes até eliminar também, né? Se você multiplicar o EPS aí, dividir por 2, não tem nenhuma questão que o valor está dando, todos os valores que estiverem menor, por exemplo. Não, sim. Para cobrar custo médio, sempre vai ser entre o PEPS e o EPS, a metade do caminho. Né? Dá para fazer assim. Mas é bom fazer o cálculo mesmo, né? Para garantir. Só que o que acontece? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, todo mundo está assistindo, entendeu. Só que não adianta nada, entendi. Então só vou deixar fazer isso agora na hora de se cair numa prova. Você vai se enrolar. Tem que treinar, para você ficar seguro disso. Então o que eu recomendo? Façam essa mesma questão diversas vezes. Ah, mas eu já peguei. Repete, repete. Você mesmo não falou, agora eu entendi, depois que eu expliquei algumas vezes? É só a repetição que te faz entender isso. Então assim, por exemplo, tem um vídeo, né, para vocês assistirem isso diversas vezes. Esse mesmo exemplo, se você jogar meu nome no YouTube, tem um link lá gratuito, de 5 minutos, que eu explico só isso daqui. Assista várias vezes. Na apostila que eu mando por e-mail, que tem lá 700 questões, tem pelo menos umas 8 espalhadas pela apostila com outros números. Treine com outros números. E aí sim você fica seguro para a prova. Bancas de múltipla escolha, como IADS, FCC, Sesgran Rio, etc., adoram cobrar isso daqui. SESP também, essa questão do SESP. Mas as bancas de múltipla escolha preferem mais. Então, quer dizer, pode cair isso na prova de vocês? Pode. A chance é alta. Tá? Mas se cair, eu acho legal que caia isso ao invés dos outros cálculos. Porque isso aqui não envolve fórmula. Tu vai fazendo por esse macete e acabou. Você não teve que decorar uma fórmula, encaixar números na fórmula, é fazer pelo macete. Eu acho isso aqui menos complicado do que cobrança de uma fórmula, por exemplo. Isso é PEPS, EPS e custo médio. Não tem como uma banca cobrar PEPS, EPS e custo médio mais difícil do que isso que eu expliquei. E você vai ter essa ordem cronológica aí, né? Sempre tem que ter o calendário para as atividades. Sempre. Só que, vamos lá. Pela minha experiência com as provas. Pode a banca criar algumas informaçõezinhas a mais para querer te confundir. Por exemplo... Não colocar o valor. Não, o valor tem que ter. Isso tem que ter. Colocar um valor que não precisa. Quer ver? Dia 12/6. Venda de 120 unidades a R$100 cada caixa. O valor da venda nos interessa? Não. Se eu quero saber o valor do que sobrou no estoque, o valor da venda não interessa. Então, se isso vier a ser colocado, ignora o valor da venda. Não interessa em nada. Vamos supor uma outra informação, isso eu que estou inventando, isso eu nunca vi em prova. Se tivesse assim, furto de 100 caixas. O ladrão, ele escolheu levar as caixas que primeiro que entraram ou as últimas que entraram? O ladrão pegou o que ele viu na frente. E está aqui, furto de 100 caixas. Como é que eu faço? Só se for administrado. Depende do EPS ou EPS. Se falou furto, e eu não sei quais caixas realmente esse ladrão levou, isso aqui não é para fins de controle? Sim. Então você vai fazer PEPS ou EPS ou custo médio de acordo com o que o enunciado pediu. Não importa se o ladrão levou caixas que entraram por último ou primeiro. Tá? Eu que estou inventando isso. Se eu fosse criar uma questão para ferrar uma penca de gente, eu colocaria furto de 100 caixas. Porque o candidato fala, meu Deus, o cara roubou a caixa do primeiro que entrou ou a última que entrou? Como é que eu faço? Não interessa. Não interessa. Lembra que isso daqui é um controle. Lembra que isso daqui é um controle contábil. Não é prático, não é físico. É contábil. Então se tiver, por exemplo, saída de 120 unidades. Não falou se essa saída foi venda, se foi furto. Não falou nada disso. Não falou, saíram 120 unidades das primeiras que entraram. Não, saída. Então furto é uma saída. Se isso vier a cair em prova. Mas essa questão de colocar valor de venda sempre cai. Aí a banca, colocando o valor de venda, ou não, ela poderia, ao invés de cobrar o valor do estoque final, cobrar o valor do CMV? Sim. Poderia. O que é o valor do CMV?
valor não daquilo que sobrou, valor daquilo que saiu. Então como é que a gente faria se cobrasse o valor do CMV? Não saíram todas as caixas do dia 5? Não saíram todas as caixas do dia 10? E não saíram das 150, 100 caixas do dia 20? Se 1.320, desculpa, eu estou com o Pepsi na cabeça. Deixa eu apagar isso daqui, porque aí fui eu que me confundi agora. Peraí, vou começar de novo. Então olha só, a banca poderia cobrar o valor do CMV? Poderia. CMV não é o que saiu? Então, por exemplo, fazendo de novo aquele cálculo do Pepsi. Apertei ele sem querer. Fazendo de novo aqui aquele cálculo do Pepsi. Dia 5 entraram 100, dia 10 entraram 80, dia 12 saíram 120. Não vou nem fazer de novo o cálculo do Pepsi não. Não saíram 120? Então olha só, pelo Pepsi, saíram a 100, das 80, saíram 20, sobraram 60. 120 foram embora. No dia 20 entraram 150, saíram 12. Então essa saída de 60 daqui, as 60 foram embora. E no dia 30 saíram 40. Tiro das 150, sobram 110, as 40 foram embora. A gente viu que o valor do estoque final por Pepsi é essa 110 vezes R$12,1320. Se cobrasse o valor do CMV, sobrou no estoque 110, não foi? Então desse dia saíram quantas? Saíram 40. Do dia 10 saíram quantas? Todas as 80. No dia 5 saíram quantas? Todas as 100. Isso não foi o que saiu? Eu quero saber o valor do que saiu. Multiplico as 100 por 10, 1.000. Multiplico as 80 por 15, 1.200. Multiplico as 40 por 12. Aí é o valor do CMV. Então assim, o valor do estoque final é o valor do que sobrou. O valor do CMV é o valor do que saiu. Mas numa prova de administração de materiais, é comum a banca cobrar o valor do CMV? O que interessa para a gestão de materiais o valor do que saiu? Quando cobrar e se cobrar cálculo do CMV, não é a matéria de administração de materiais, é a matéria de administração financeira. Em administração financeira pode cobrar. Em administração de materiais não, porque a gente está falando de gestão de estoque. O que saiu não está mais no estoque. Entendeu? Se vier a cobrar, você faz isso. O estoque final é o que sobrou, o restante é o que saiu. Então eu vejo qual é o valor do restante. Entendeu? Então, para ficar mais fácil, o que a gente faria? 100 a R$10, 1.000. 10 a R$15, 1.500. 150 a R$12, 1.500, 1.800. Somo isso daqui e subtraio pelo valor da saída. Pronto, eu vou ter o valor do CMV. Não é 80, não é 40. 80 vezes segundo. Vezes 15 também, 1.200, perdão, é isso mesmo. Não, é sim, segundo é isso. 1.200, aqui realmente daria os 1.800. Então eu somaria isso daqui e subtrairia pelo valor do que ficou. Pronto, eu teria o valor do CMV. Só que a banca não pode cobrar isso. Se ela cobrar, isso não é cálculo de gestão de estoques, é cálculo de administração financeira. 40 vezes 12 dá... Independente dos números estarem certos, pega o raciocínio. O que eu faria? Calcularia o valor de tudo que eu comprei, subtrairia pelo valor do que sobrou, e esse é o valor do CMV. Beleza? Mas a banca não pode cobrar isso porque isso é administração financeira. Tá joia? Esse é o nível mais difícil que pode cair sobre PEPs, WEPs e custo médio. Mais do que isso não. Então é fácil. O que acontece? Acabaram as fórmulas? Acabou a parte matemática? Não acabou. Tem as 4 últimas fórmulas da matéria. Essas 4 últimas fórmulas da matéria são as mais fáceis. Eu deixei mais fácil para o final. Então olha só. Se elas são as mais fáceis, com que frequência elas caem? Bem menos, né? Vamos conhecer as 4 últimas fórmulas da matéria. Só que agora eu vou mudar a didática. Ao invés de eu explicar a fórmula para vocês lembrarem ou decorarem, eu vou explicar o exemplo. Vocês é que vão me dizer a fórmula. Por exemplo, uma das fórmulas se chama giro do estoque ou rotatividade. Então, qual que é a fórmula da rotatividade? Lembrando o conceito, rotatividade não é a quantidade de vezes que o estoque se renova. Comprou, acabou, comprei de novo, acabou, comprei de novo, acabou. Eu quero saber, então, quantas vezes o estoque se renovou. Então, acompanhe o seguinte exemplo. Interpreta como raciocínio lógico. Durante o ano, somando todas as compras,
A gente comprou 800 caixas de alguma coisa. 800. Toda vez que eu abro a porta do estoque, durante o ano, eu olho e tem mais ou menos 100 caixas. Não exatamente 100, tem mais ou menos 100. O que eu posso dizer? Que meu estoque médio é de 100. Então, ó, durante o ano, eu somando, comprei 800 caixas. Toda vez que eu abro a porta do estoque, tem mais ou menos 100. Quantas vezes a gente teria comprado? Esse silêncio me assusta. Como é que é? Um ano. Cadê o raciocínio lógico? Durante o ano, eu comprei 800 caixas. Toda vez que eu abro a porta do estoque, tem mais ou menos 100. 8 vezes. 8 vezes. 8. Quem falou 12 é porque durante o ano tem 12 meses, fiz uma compra por mês. Eu sou obrigado a fazer uma compra a cada 30 dias? Eu posso comprar a cada 50 e poucos dias, a cada 100 dias, enfim. Olha o raciocínio lógico. Se eu comprei 800 caixas durante o ano, e toda vez que eu abro a porta do estoque tem uma média de 100, eu comprei 8 vezes. Por quê? Se eu tiver comprado uma vez só, teria vindo aos 800 de uma vez. Eu não teria uma média de 100 toda vez que eu abro a porta. Teria as 800 e vai caindo. Se eu tiver comprado 2 vezes por ano, eu teria comprado 400. Então eu não teria uma média de 100. Para eu ter uma média de 100, eu comprei 8 vezes. Mas não significa que eu fiz 8 compras de 100. Eu posso ter comprado num período, 90 caixas, no outro 110, no outro 85, no outro 114, mas a média é de 100. Essa é a fórmula da rotatividade. O que são os 800? Total que eu adquiri no período, né? Então, ó, total do período. O que são as 100? Estoque médio. Está aqui a fórmula da rotatividade. Total que eu adquiri no período, dividido pelo estoque médio. Por que eu estou colocando o primeiro exemplo para depois mostrar a fórmula? Se você lembrar do exemplo, que é mais fácil lembrar, comprei 800 durante o ano, tem uma média de 100, deu 8. O que são as 800? O que são as 100? Pronto, a fórmula veio. Você não precisa decorar a fórmula. É aquilo que eu falei desde a aula de técnica de estudo. Eu acredito mais em histórias que você não esquece para a hora de uma prova do que mnemônico, decoreba e tudo mais. História você não esquece. Essa é a história das 800 e das 100. Se você ler várias vezes, você não vai esquecer. E onde que você vai ler isso? Aqui no material. É o mesmo exemplo. O consumo anual de um item foi de 800 unidades. E o estoque médio de 100. Qual que é o giro do estoque? Percebe que aqui no material a fórmula está assim, ó, custo da mercadoria vendida dividida pelo estoque médio. Se eu quiser saber em grana, se eu não quiser saber em grana, se eu quiser saber quantidade de vezes que eu comprei, tu vai trocar o custo das mercadorias vendidas pelo total das mercadorias vendidas. Total das mercadorias que saíram do estoque. Então, se eu adquiri 800 durante o ano, e obviamente elas já saíram, e toda vez que abri a porta do estoque tinha uma média de 100, então as 800 dividido por 100, como está aqui, 800 unidades dividido por ano. Dividido por 100, eu comprei 8 vezes por ano. Isso é a fórmula da rotatividade. Que cai bem pouco, que é fácil. Se rotatividade ou giro do estoque é isso, na opinião de vocês, o que seria antigiro? Giro é a quantidade de vezes que o estoque se renova. E antigiro? Quantidade de tempo que ficou parado, isso é, quanto tempo durou de uma compra para outra que eu não precisei comprar de novo. Quanto tempo esse estoque dura até uma nova compra? Exemplo, nesse exato momento a gente tem aqui nessa sala 3.000 caixas. A gente consome 2.000 por mês. Quanto tempo esse estoque dura? 1 mês e meio. 1 mês e meio. O que são as 3.000? A soma dos estoques médios. O que é as 2.000 por mês? Rotação. 2.000 por mês. Isso é a fórmula do antigiro. Então o que é o antigiro? Que é a quantidade de tempo que o estoque dura entre uma compra e outra. 3.000 é o estoque médio total. E essas 2.000 por mês? Rotação. Essa é a fórmula do antigiro. Então quer ver? Olha como está aqui na próxima tela. Um item que tem um estoque de 3.000 unidades é consumido a uma taxa de 2.000 unidades por mês. Quantos meses o estoque cobre a taxa de consumo? Como está aqui, ó, 3.000 dividido por 2.000, 1 mês e meio. Regra, o antigiro sempre é em meses, nunca é em dias.
Aí a banca é sacana. Ela põe um exercício desse e na múltipla escolha ela põe letra A, 1 mês e meio, letra B, 45 dias. Aí você acha, pô, tem duas respostas iguais, tem que anular a questão. Não, ela é sempre em meses. Antigiro é sempre em meses. Então, como está aqui, ó, antigiro indica quantos meses de consumo equivale ao estoque médio. Antigiro é igual ao total do estoque médio dividido pela rotação. Só que é o que eu estou falando, você declara a fórmula, não esquece, porque já teve outras fórmulas que você não pode esquecer. Se você lembrar do exemplo, a fórmula é intuitiva na hora da prova. Mas você tem que ler repetidas vezes isso. Beleza? E agora, então, as duas últimas fórmulas da matéria, que aí são ridículas de fácil mesmo, que é a acurácia dos controles e o nível de serviço ou nível de atendimento. Vamos primeiro explicar o conceito. O que é a palavra acurácia, se eu fosse olhar no dicionário? Acurácia. Alguém acuraz é alguém que faz o quê? Perfeito. É alguém que não erra. Acurácia é perfeição. Então o que acontece? A nossa empresa não compra de fornecedores? E esses fornecedores podem pisar na bola ou podem ser perfeitos. Então, por exemplo, durante o ano, a gente fez 1000 pedidos para os fornecedores. Os 1000 vieram perfeitos, no dia certo, na quantidade certa. Qual foi o nível de acurácia? 100%. Durante o ano, a gente fez 100 pedidos. 80 vieram corretos. Qual foi o nível de acurácia? 80%. Cuidado se a banca perguntar invertido. Durante o ano, fizemos 100 pedidos. 30 vieram errados. Qual foi o nível de acurácia? 70%. A acurácia é sempre aquilo que deu certo. Tá? Como está aqui, ó, a acurácia mede a porcentagem de itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor. Então, qual é a fórmula da acurácia? Número de itens corretos dividido pelo total de itens que eu pedi para o fornecedor. Então, por exemplo, eu tive 80 itens corretos de 100 que eu pedi. Qual é o nível de acurácia? 80%. É bem fácil. O nível de serviço, o nível de atendimento é a mesma coisa. Só tem uma diferença. Vou explicar ele primeiro. Nível de serviço, nível de atendimento. A acurácia é do fornecedor para a nossa empresa. A nossa empresa não tem que fazer entregas para clientes? Sim. E a nossa empresa também pode pisar na bola com os clientes. Então, nível de serviço, nível de atendimento é da nossa empresa para com os clientes. Então, por exemplo, durante o ano, a gente recebeu 1000 pedidos dos nossos clientes, dos quais a gente atendeu 700. Qual foi o nosso nível de serviço? 70%. Por que é importante calcular a acurácia e o nível de serviço? Se eu percebo que a gente atendeu 80% dos pedidos dos clientes, aí eu fui calcular a acurácia, eu tive 20% de falha do fornecedor. De quem foi a culpa de eu não ter conseguido atender 100% dos clientes? A culpa foi do fornecedor. Isso não interessa para o cliente. Não vou falar ao cliente, desculpa, a culpa é do fornecedor. Mas internamente a gente sabe que a gente só errou porque o fornecedor pisou na bola com a gente. Uma outra situação. A gente pisou na bola com 50% dos clientes. Só que o fornecedor nenhum pisou na bola com a gente. De quem foi a culpa? Interna. Então eu vou ter que revisar processos internos para poder corrigir isso. Diferente de quando é o mesmo percentual do fornecedor para conosco e da nossa empresa para os clientes. Aí eu tenho que resolver o problema do fornecedor. Por isso que é importante comparar os dois. Só escreve grandão aí no material o seguinte: acurácia do fornecedor para a empresa. Então coloca aí, ó, do fornecedor para a empresa. E o nível de serviço é o nível de atendimento da empresa para clientes. Beleza? Do fornecedor para a empresa e o nível de serviço é o nível de atendimento da empresa para os clientes. Fechou? Só isso. Fim das fórmulas. Não tem mais fórmula. Acabou a parte matemática. Beleza? Pode apagar? Deixa eu apagar aqui. Essa curva ABC não é fórmula não? Não, é só análise de gráficos. Bem fácil. Até aqui tranquilo? Então é o seguinte.
Não tem exercício deles? Desse daqui não, cai muito pouco em prova, geralmente só cai conceito teórico. A gente vai ver agora uma outra parte dos editais. Muitos editais está escrito assim, classificação dos materiais. Está no edital de Shoen isso, está no edital de várias formas. Só que assim, tem tanto tipo de classificação, então vamos ter que conhecer todas, porque os editais não falam qual classificação ele quer. Mas geralmente tem nos editais também, curva ABC e tudo mais. Isso sempre cai em prova, que é uma das formas de classificar materiais. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa curva ABC. A curva ABC também pode ser chamada de regra de Pareto e também pode ser chamada de regra 80-20. Quem foi Pareto? Esse cara aqui de baixo. O Pareto, ele era um economista na Itália no final do século XVIII. E ele descobriu uma coisa que hoje não é novidade para ninguém, mas para aquela época foi uma baita de uma descoberta. O que ele descobriu? Que existe falha na distribuição de renda. Grande descoberta. Né? Inversão no Brasil. Só que o que ele ficou curioso foi o seguinte, foi o percentual que ele descobriu. Cada cidade da Itália que ele visitava fazendo a pesquisa era sempre a mesma proporção. 80% do dinheiro na mão de 20% das pessoas. Não exatamente 80%, exatamente 20%, mas muito próximo. Então, por exemplo, ele foi para Veneza, 80% do dinheiro na mão de 20% das pessoas. Ele foi para Milão, que é uma economia bem diferente da de Veneza, 80% do dinheiro na mão de 20% das pessoas. Ele foi para Nápoles, ali pertinho de Goiânia, 80% do dinheiro na mão de 20% das pessoas. O que ele ficou curioso é porque é sempre o mesmo percentual, muito próximo. Aí ele ampliou essa pesquisa, porque ele falou, não, isso pode ser coincidência. Ele começou a fazer uma pesquisa nos comércios locais da Itália, nas tabernas lá da Itália na época. E ele descobriu a mesma proporção. 80% do lucro de um comerciante vinha de apenas 20% dos clientes. Não precisa ser gênio para concluir isso, porque se 80% da grana de uma cidade está na mão de 20% das pessoas, esse mesmo percentual vai se refletir no comércio. Só que ele ficou mais curioso ainda, porque de novo 80-20 de alguma forma. Ele começou a fazer a pesquisa na casa das pessoas, só que aí não mais com proporção de renda, com outras coisas. O que ele descobriu no século XVIII? E vê se isso não é verdade para a gente até hoje. Ele descobriu que 80% do tempo as pessoas usavam apenas 20% das roupas do guarda-roupa. Na maior parte do tempo a gente repete poucas roupas e a maioria das roupas a gente não usa. É verdade ou não até hoje? A minha relação com roupa não é nem 80-20, é 90-10. 90% do tempo eu uso apenas 10% das roupas. Por quê? Porque os outros 90% de roupas estão esperando eu voltar e caber um dia. Né? Porque todo gordo faz isso, né? A gente guarda a roupa para um dia, quem sabe, voltar a usar. Toda segunda-feira a gente alimenta essa esperança. Toda terça-feira a gente abandona essa esperança. Né? Mas enfim, eu vou mudar o dia do início da dieta. Começar a dieta segunda-feira nunca deu certo. Isso começa numa sexta. Não, sexta também não vai dar certo. Mas enfim. Essa regra 80-20, ou a chamada regra de Pareto, ela é tão verdadeira para os dias de hoje que o marketing adota muito essa regra. Por exemplo, hoje, bancos como Itaú, Santander, Banco do Brasil, não tem Bradesco, não tem um segmento VIP para atender esse cliente que é muito lucrativo. Por exemplo, Prime é o produto do Bradesco, Banco do Brasil Estilo, Van Gogh é do Santander e o Personalité é do Itaú. Agências diferentes, um clima diferente dentro da agência, você não pega nenhuma fila, gerentes personalizados. Já o correntista comum já é povão, né? Eu preciso tratar muito bem esse cliente que traz 80% dos lucros. Pô, ele é muito lucrativo. Eu tenho que ignorar os outros 80% de clientes? Não. Porque esse cliente que hoje não traz tanto lucro assim, amanhã ele se emancipa financeiramente e ele nunca vai abandonar a empresa que nunca o abandonou quando ele era pobre, chato e reclamão. Mas se a gente fizer uma pesquisa em qualquer comércio, aqui na escola, no banco, no supermercado, 80% dos clientes são inadimplentes, ou pagam atrasado, ou choram desconto, ou reclamam de tudo. Apenas 20% de clientes de qualquer empresa não reclamam nada, não choram nada e pagam exatamente o valor que se cobra. Isso é uma realidade de qualquer comércio do planeta. Isso é a tal da regra 80-20. Então percebe, o que é a regra 80-20? Que não precisa necessariamente ser 80 e necessariamente ser 20.
a maior parte de alguma coisa influencia ou recebe influência da menor parte de outra. Isso é a regra 80-20. Só que assim, nem tudo eu consigo avaliar por apenas 2 pontos de vista. Talvez eu precise de 3 pontos de vista. Quando eu vou avaliar algo proporcional com 3 pontos de vista, muda de nome. Deixa de ser 80-20 e passa a ser curva ABC. Onde A seria, por exemplo, a maior parte de alguma coisa, a B intermediária e a parte C menor. Tipo 50, 30, 20. Mas não precisa ser exatamente 50, 30, 20. Mas só para a gente entender a lógica. A curva ABC então, é uma ferramenta específica de administração de materiais? Não. Qualquer coisa que eu vá seguir a regra de Pareto, tendo 3 perspectivas, vai se chamar curva ABC. Agora, o que é a curva ABC para a área de materiais? A maior obrigação do gestor de materiais é gerar economia. Comprar o que a empresa precisa, sem deixar faltar, sem deixar sobrar, mas reduzindo custos. É isso que o dono da empresa vai cobrar do gestor de materiais. Se eu tenho que gerar economia, eu posso, por exemplo, radicalmente cortar as compras pela metade? Não, porque se eu fizer isso, eu vou gerar 50% de economia, beleza. Mas certamente eu estou deixando de comprar itens que eu não poderia deixar de comprar uma única grama. E vai fazer falta para a empresa. Então, eu tenho que estabelecer prioridades na busca da economia. Para estabelecer prioridades, a gente monta uma curva ABC dos materiais para serem buscadas essa economia. Onde, por definição, os materiais A, eles são os mais importantes. Isso é, não posso deixar de comprar. Eles são os mais caros, só que são os itens que a gente compra em menor quantidade de itens. Isso é o A. Os B são intermediários, nem tão caros, nem tão baratos, nem tão importantes, nem tão desimportantes, e nem tão grande quantidade, nem tão pouco. E o C, o oposto do A. Os itens C são os menos importantes, são os itens mais baratos, só que são os itens que a gente compra em maior quantidade de itens. Aí eu pergunto a vocês, se é para buscar economia, eu devo começar economizando pelos A, B ou C? A. Quem respondeu C, eu entendi a lógica. Porque o C são menos importantes, posso cortar. Já compro em grande quantidade, posso cortar porque são menos importantes. Só que tem um porém, eles não são os mais baratos. Eu tenho que economizar neles. Mas se eu quero gerar economia impactante, eu tenho que começar nos mais caros, no A. Então, primeiro o A, depois os B, depois o C. Só que o A tem um problema. Eu não posso cortar. Eles são mais importantes. Menor quantidade de itens. Não tem como cortar. Pergunto a vocês então, como é que eu gero economia num item que eu não posso deixar de comprar? Vou chorar preço. Vou chorar desconto do fornecedor. Ele não deu. Segunda opção. Vou procurar outros fornecedores no mercado que vendem o mesmo item, mais barato. Não encontrei. Terceira opção. Vou procurar fornecedores no mercado de itens similares, que possam substituir esse outro item. Não encontrei. Não tem mais opção. Aí eu vou para os itens B, tentar economizar. E aí, por fim, eu vou para os itens C, que é mais fácil de economizar com eles. Só que os itens C, embora não impactem tanto na economia, por serem os mais baratos, eles são baratos para comprar, mas eles são caros para quê? Para guardar. Não é a maior quantidade de itens? O que aumenta? Custos de armazenagem, custos de estoque. Então, quer dizer, é baratinho para comprar, mas é caro para guardar. Eu também tenho que economizar com eles. Mas a prioridade é primeiro os A, depois os B, depois o C. Como é que eu coloco isso num gráfico? O gráfico sempre vai ter esse mesmo formato, da curva ABC. Percebe o seguinte, aqui no eixo Y é valor, no eixo X é a quantidade de itens. O que a gente tem aqui então? Ó? 20 itens que correspondem a 700 mil reais. Olha agora, B. Quantos itens eu tenho em B? 50 não. 50 é A e B juntos. Só no B eu tenho 30. Que corresponde a quanto? 900 não. 900 é A e B juntos. Corresponde a 200 mil reais. E os itens C? Eu tenho 50 itens que correspondem a 100 mil reais. Respeitou a regra? Respeitou.
Menor quantidade de itens, maior preço. Quantidade intermediária, preço intermediário. Maior quantidade de itens, menor preço. Tudo bem que no preço não ficou 50, 30, 20. Ficou 70, 20, 10. Mas não importa isso. A regra é com base em 50, 30, 20, mas nem sempre isso vai acontecer. A questão é, ficou algo com a maior parte de grana, parte intermediária e menor parte? Ficou. Então a regra 80-20 é a regra ABC. Esse último aí é R$100 o custo também, né? Você tirou do nosso... 100 mil. Aqui é em mil, né? 100 mil reais. Ou 100 reais. Tá? Aqui 200 e aqui nos outros 700. Respeitou a regra. Então a curva ABC sempre vai ter esse formato. Por qual item eu começo economizando primeiro? Pelo item 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, até chegar no 100. Só que aí é que está. Eu vou explicar algo para vocês que dificilmente alguém leva em consideração para as provas de concurso. Por quê? De novo, pela crítica que eu faço, de que professores que dão aula disso são professores de contabilidade, não de administração. E às vezes complica um pouco. Olha só. Esses números que eu tenho aqui embaixo, de 1 a 100, não é quantidade de caixas. É quantidade de itens. Qual que é a diferença? Por exemplo, vamos pensar numa papelaria. Papel é um item. Eu não estou falando aqui quantas resmas de papel a papelaria compra. Eu estou falando, papel é um item. Para ficar melhor, cada número desse é um código. Número 1, papel. Número 2, caneta. Número 3, lápis. Eu não estou falando da quantidade unitária. E nem do valor unitário. Eu estou falando quantidade de itens e valor total. Isso é a curva ABC. Então eu começo economizando pelo papel, depois eu vou para a caneta, depois eu vou para o lápis. Isso é, pelo item 1, pelo item 2, pelo item 3 e assim sucessivamente. O que acontece? Isso é a curva ABC, não tem mais nada para explicar sobre ela. As bancas sempre criaram questões teóricas de curva ABC, perguntando essa relação, mais caro, mais barato, maior quantidade, menor quantidade, se está em ordem crescente, se está em ordem decrescente. Isso se tornou tão frequente, e o bom candidato é aquele que estuda por questões de provas passadas, que todo mundo se acostumou. Então assim, ficou fácil demais. O CESP, em 2012, na prova da Anatel, inovou. O que o CESP fez? Colocou uma planilha com números, perguntando qual item era o item A. Sem o gráfico e sem questão teórica, era análise de números. Eu vou mostrar essa questão daqui a pouco para vocês. Essa questão é bem fácil. Só que vocês vão perceber o seguinte. Vocês vão responder para mim, com base numa análise que eu tenho certeza que é a análise que vocês vão fazer, que provavelmente ela vai estar errada essa análise, mas vai chegar na resposta correta. E aí depois eu corrijo. Então olha só. Antes disso, vamos ver as questões teóricas. 76. O método de classificação pela curva ABC tem como função classificar materiais quanto ao valor de consumo e a outros dados relevantes para a administração de materiais? Valor de consumo ou valor de compra? Não, de consumo ou de compra, tanto faz. Tá? Certo ou errado? Questão correta. Mais caros é o A. Intermediário no custo é o B, mais baratos são o C. Só que não é só valor. Também fala de importância e também fala de quantidade, outros fatores. Questão correta. Essa é a tua pergunta, valor de consumo ou valor de compra? Não importa, porque a empresa pode comprar para consumir. O valor de consumo é o valor de compra. Tá? Então, nesse caso, a questão correta, porque leva em consideração valor e outros fatores. Certinho. Olha a outra. A curva ABC é um método que possibilita ao gestor de estoque identificar os itens que merecem maior atenção e tratamento adequado quanto à sua administração, via ordenação dos itens em uma escala de importância relativa. Isso é verdade. Mais importantes, intermediário, menos importantes. Escala de importância relativa. Correto. Por que falou importância relativa? A importância foi no gráfico? Não, só tem quantidade e preço. Não tem como colocar importância no gráfico, porque a importância é relativa. Um simples parafuso de 1 centavo, para uma loja de ferragem, não tem importância alguma. Esse mesmo simples parafuso para uma fábrica, onde o equipamento não funciona sem o parafuso, é extremamente importante. Então a importância é relativa. A importância nunca vai para o gráfico. Tá? Mesmo porque o gráfico tem 2 eixos, X e Y. Teria que ter um terceiro eixo para colocar a importância. 78. Na curva ABC, os itens representados por C
são os mais numerosos, embora o valor monetário do conjunto desses itens seja menos expressivo para a empresa. Sim, certo. Realmente, vocês são os mais numerosos, maior quantidade de itens, e são os mais baratos, menos expressivo, questão correta. Não é fácil? Sobre essa questão 77 aí, eu só deixo assim, um pouquinho de dúvida quando ela fala na gestor de estoque. Por quê? É porque você está falando da compra, né? Do comprador. Que Não, peraí. seria... O objetivo de classificar como ABC não é gerar economia? Sim. A economia é no momento que eu vou comprar, é lá que eu consigo gerar economia. Mas eu também não posso gerar uma economia comprando menos itens. Qual é o setor que controla a quantidade de itens sendo consumidos? O estoque. Tá? Foi isso aí que me gerou a dúvida. Não se apega o preciosismo. Não é isso. O preciosismo é bom. Você ser detalhista e tal, até para você detectar possíveis erros de questão. Mas ao mesmo tempo, às vezes, o preciosismo atrapalha. Muitas vezes, o professor que elaborou a questão não pensou em todas as palavrinhas que ele colocou, ele pensou na ideia principal. Então ele usou, poderia gestor de estoque, gestor de compras, gestor de materiais, dono da empresa, enfim. Não foi nesse detalhe que a questão se apega, ela realmente é correta, porque ela está perguntando em relação à importância, se é a escala de importância relativa. Tá? A questão é para não tirar zero, né? Oi? O tipo de questão é para o cara não tirar zero, né? Isso. É bem fácil. Que acaba sendo... Vai tirar zero só quem não estudou, né? Que vai para a prova para chutar. Só que aí, como eu falei, como todo mundo estava acertando isso, o CESP decidiu começar a colocar planilha. Até aí, bem fácil, planilha pequenininha na Matel 2012. O problema qual foi? A partir dessa prova, todas as provas para frente, o CESP foi colocando planilhas cada vez maiores. E as bancas copiam o CESP. Então, quer dizer, pode vir a cair uma planilha numa próxima prova de múltipla escolha. Mas vamos lá. A tabela abaixo apresenta informações acerca dos itens mantidos no estoque de determinada empresa. Considerando que apenas esses itens estejam armazenados nesse estoque, julgue os itens a seguir. Na classificação ABC, no caso dessa planilha, o filtro de ar condicionado seria classificado como item tipo A? Vamos ver. Olha a planilha. Item, lápis. Compramos 7.500 lápis durante o ano, a R$ 3 cada um, pagamos R$ 22.500 no final do ano. Resma de papel A4, 27.600 resmas durante o ano, a R$ 15 cada uma, R$ 414.000. Cartucho para impressora preto e branco, 6.000 cartuchos durante o ano, a R$ 30 cada um, gastamos R$ 180.000. Cartucho colorido, 4.400 cartuchos durante o ano, a R$ 54 cada um, gastamos R$ 237.600. E o filtro de ar-condicionado, 3.000 filtros durante o ano, a R$ 970 cada um, gastamos R$ 2.910.000. É o filtro o item A? Mais caro, Não, esquece a importância é relativa. Olha o que eu falei agora há pouco, importância é relativa. Quando você vai analisar numa prova se o item A, B ou C, é só pela quantidade e custo, é quantidade e valor, só. Importância é a empresa que determina. E aí, o filtro é o item A? Beleza. Mas o água diz que é a menor quantidade? Diz. É a quantidade, não é maior. Então vamos lá, a questão realmente é correta, o filtro é A. Para qual coluna vocês olharam para responder isso? Deu uma lista do valor. Demanda anual. Vocês olharam aqui, demanda anual. Então vamos lá, pela conclusão de vocês. Pela conclusão de vocês. Qual é o item que eu compro menos quantidade? O $3.000 filtro. filtros. Ok. Desses itens, qual é o mais caro? R$ 970. Beleza, é o A. Vocês acertaram pelo motivo errado. Ai, meu Deus. Por quê? Vocês olharam para a demanda anual, quantidade de caixas que eu comprei de cada coisa, e vocês olharam para o custo unitário de cada coisa. Como o filtro de ar é o que eu compro menos, 3.000, é o que eu paguei mais caro, 970, ele é A. Não é por isso. Você só tem que olhar para outras duas colunas. Você tem que olhar para essa coluna aqui, item, e você tem que olhar para essa coluna aqui, o valor total durante o ano. Mais caro. O filtro de ar-condicionado
é o item que eu gastei mais dinheiro no somatório do ano? Sim. Sim, 2.910.000. Por isso que o filtro é o item A. Só que o SESP é sacana. Ele cria uma questão que você vai interpretar por aqui e chegar na resposta. Então daqui para frente, você sempre vai fazer o quê? Interpretar por aqui. Se eu mudar esses números, permanecendo esta relação anual, você responderia olhando para cá e erraria. Não necessariamente o item mais caro por unidade é o item que a gente gasta mais dinheiro durante o ano. Concorda? Sim, pode. Se eu comprar muito um item baratinho, eu gastei mais dinheiro com ele do que comprando uma unidade de um item caro. Usou mais. Mas, Wendel, tu não falou que o item A eu compro menor quantidade e ele é mais caro? Se eu comprar um item só que é muito caro, ele é o A. Não. Olha o que eu escrevi aqui: quantidade de itens e não quantidade. Eu escrevi aqui quantidade de itens e não quantidade de caixas. Mesmo porque, quer ver? Vocês vão entender melhor o que eu estou falando agora. Vamos voltar para o gráfico ABC. Aqui no gráfico ABC, você consegue identificar qual é a quantidade de cada item que a gente comprou? Não. Você consegue identificar qual é o valor unitário de cada item que a gente comprou? Não. Você só tem o quê? Quantidade de itens, valor total. Se no gráfico ABC eu só tenho quantidade de itens e valor total, por que na planilha eu tenho que olhar para custo unitário e quantidade de caixas que eu comprei? Se o gráfico não mostra isso. Então, dica. Eu ainda não entendi direito, então aceita. Nunca, cair no planilha em prova, você nunca vai olhar para essa coluna demanda anual, você nunca vai olhar para custo unitário. Nunca. Você só vai olhar nome do item, quanto que eu gastei até o final do ano. Só. Então, o filtro é o item A, gastei R$22.500 com lápis, R$414.000 com resma, R$180.000 com cartucho preto e branco, R$237.000 com colorido e R$2.910.000 com filtro. Ele é o A. Um único item, filtro, não importa se eu comprei 3.000 filtros, um único filtro, um único item, filtro, foi o item que eu gastei mais dinheiro até o final do ano, R$2.910.000. Ele é o item A. Porque se eu olhar para as três colunas, eu nunca vou achar aquelas três regras. Nesse caso aqui você acha, porque os valores da demanda, as quantidades da demanda anual e do valor unitário estão proporcionais ao valor anual. Seguindo a lógica. Nesse caso, você vai encontrar. Se eu colocar aqui no quadro para vocês uma outra planilha que já caiu em prova, mudando isso daqui, vocês errariam seguindo essa lógica. Quer ver? Vou comprovar isso. Essa coluna que eu vou colocar aqui agora não está aí no material de vocês. É só você olhar aqui para o quadro mesmo, só para comparar. Então, ó, essa questão o SESP cobrou na Anatel 2012. Um ano depois, na prova do Ministério da Integração, o SESP colocou essa outra planilha aqui. Olha o tamanho. Quando você vê isso, não assusta? Só que é a mesma coisa. Está aqui uma série de informações, até a mais. E o SESP está dizendo o seguinte, ó. Aqui tem um item A, 2 itens B e 11 itens C. Vamos supor que a questão perguntasse para a gente, qual é o item A? Então vamos analisar. Agulha para anestesia. R$5 cada agulha. Eu comprei 23.000 agulhas durante o ano. Com isso eu gastei R$115.000. Algodão, algodão. R$6,30 cada pacote de algodão. Não é mais caro que a agulha? Sim. Então, entre a agulha e o algodão, olhando para custo unitário, você diria que qual é o A? O algodão, que é mais caro. Só que eu comprei 2.700 pacotes de algodão durante o ano. Comprei bem menos que a agulha. Qual o item que eu gastei mais dinheiro no final do ano? R$115.000 com a agulha, 17.000 com o algodão. Percebe que agora quebrou aquela proporção? No valor unitário, a agulha é mais barata. No valor total, eu gastei mais dinheiro com a agulha. Então eu tenho que olhar para valor unitário ou custo total? Custo total. E a banca é tão sacana que ela ainda coloca uma outra coluna chamada de acumulado. O que é o acumulado? Ó, 115.000 aqui no total, 115. Aqui vai para 132. Por quê? Porque é a soma do 115 com outro item. Aqui vai para 148, que é essa soma do 132 com esse outro item. A soma desse com esse, a soma desse com esse. Para que essa informação aqui? Só para confundir quantidade. Olha a dica que eu tinha dado. Você nunca vai olhar para a coluna preço unitário, você nunca vai olhar para a coluna consumo anual, e você não vai olhar para o resto. Você só vai olhar nome do item, valor total que eu gastei.
Então vamos lá, desses itens todos, percebe uma coisa, ó. Eu arrisquei aqui, eu não estou enxergando, peraí, deixa eu apagar. Pequeno também, a gente não está chegando nada. Não, mas é só para ilustrar. Ó, catéter, eu pago R$60 em cada catéter. É o item mais caro desse hospital, unitariamente. Só que eu só compro 50 catéteres durante o ano. Gasto 3 mil. Então, assim, desses itens todos, qual é o item que eu gasto mais dinheiro? Agulha, 115 mil. Esse é o item A. Quais são os dois itens B? Os dois outros mais caros antes da agulha. Quais são os 11 itens C? Os outros 11. Acabou. Ela está na sequência. Aqui já está na sequência. O percentual e a última, certo? O percentual coincide com o valor total. Então eu poderia olhar para o percentual também. Tá? Mas aqui, a banca colocou esse percentual, porque ela criou uma questão, eu sei que a letra está pequenininha, mas diz o seguinte, ó. É só para vocês verem a questão que ela criou com base nisso. Deixa eu ver, cadê? Está aqui. Os itens pertencentes à classe C contribuem com 9,93% do valor monetário total dos itens. Teria que somar. Os C são os 11 últimos. Eu somo esses 11 valores para ver se dá 9,93. Mas olha o que o candidato faz na prova. Vocês estão vendo que aqui está arriscado? Isso aqui foi um candidato que fez a prova no domingo, um aluno meu. Ele escaneou a prova e me mandou por e-mail no próprio domingo. Porque eu geralmente comento a prova no dia da prova. Então, assim, qualquer prova que vocês venham fazer, se puder sair com a prova, escaneia, eu tiro a foto dela legal, bem nítida, manda para mim que eu comento no mesmo dia, tá? Antes de sair o gabarito da banca. Aqui, deixa eu... Então, olha só. Oi? Ela deixa pra chorar depois. Enfim, mas é legal porque você já vai vendo se cabe recurso, não cabe recurso. Mas é que eu já mostro. Essa daqui vai caber recurso, essa daqui foi mal redigida. Então, olha só. O que o candidato fez? Ele circulou os 11 últimos e somou. E ele ainda escreveu aqui com a letra dele, 9,93. Então ele colocou correto. Aí que tá. Não dá 9,93, dá 9,53. Ele somou errado. Errou na soma. Simples soma errou. Uma errada no uma certa. Peso 2. Tchau. E outra. Para que somar os 11 últimos? O somatório de tudo não dá 100%? Soma os 3 e subtrai. Não, o cara vai e soma os 11. Porque necessariamente esses dois aí são os intermediários. Porque o enunciado está afirmando que B são 2 itens. Isso, tem a referência do lado, só por isso. Tá, mas essa daqui eu coloquei de curiosidade, ela não está aí no material de vocês. Só para ilustrar isso, você só vai olhar para a coluna nome do item e o valor total que eu gasto até o final do ano. Tá? Na apostila tem essa Oi? Tá. Eu estou encerrando também. Última questão. Quando caiu essa questão na prova do MPU de 2013, eu falei, meu Deus, o SESC está maluco. Porque olha só, é uma curva ABC que não tem a separação do que é A, B e C e não tem nem os valores. Mas vamos lá, vamos para as questões. Com base no gráfico acima, que ilustra a curva ABC do almoxarifado de determinada empresa, julgue os itens. A ordenação correta dos itens na abscissa do gráfico em questão, da esquerda para a direita, é a seguinte: itens de classe C, seguidos de classe B e depois classe A. Você nem precisa da imagem do gráfico para responder isso. É CBA ou é ABC? ABC. Se fosse CBA, a curva não se chamaria ABC. Concorda? Questão errada. Nem precisou do gráfico. Beleza. Então, nesse caso da 106 aqui, errado. Ok. 107. Na figura, a curva ABC representa uma situação em que não há nenhuma concentração. É quando eu li isso, concentração de quê, meu Deus? Está faltando separar aqui, está faltando terminar a frase, deve ter acabado o cartucho da impressora do SESC. O professor tem essa dificuldade, imagina, gente. Mas a dificuldade no meu caso é só na primeira vez que eu leio, quando eu vejo a segunda eu enxergo. Se falta o braço, não tem informação. Não é que não tem, tem informação sim. Aqui está perguntando, não há nenhuma concentração. Vamos lá. Um gráfico sem concentração nenhuma, ele seria como? Ele não seria assim. Olha só. Como é que falta pra gente? Visão espacial e raciocínio lógico. Eu não sei o que é A, o que é B, o que é C, mas uma coisa a gente sabe. Aqui é o somatório de A, B e C juntos.
Eu não sei quanto que eu gastei, mas uma coisa é certa, é caro pra caramba. Tá aqui em cima. A gente não tem poucos itens nessa empresa, pouquíssimos, a um custo elevado? Sim. Alta concentração de custo em poucos itens. Tem alguma concentração. Só isso. Ele está dizendo que não tem? Aqui está falando que não tem, então a questão está o quê? Errado. Porque olha só, galera, um gráfico sem concentração, ele sempre vai ser assim, ó. Isso é um gráfico sem concentração. 33,33% dos itens corresponde a 33,33% do custo. Os outros 33,33 equivalem aos outros 33,33. E os últimos 33,33 equivalem aos últimos 33,33. Aqui não tem concentração de nada. A partir do momento que, mesmo que singela, faz alguma curva, já é alguma concentração. Se eu tenho uma curva muito íngreme e aqui em cima e pequena, é porque eu tenho poucos itens nessa empresa, com alta concentração de custo. Certo. Então, como aqui está afirmando, não há nenhuma concentração, questão errada. Simples assim. Nem cálculo, nem nada. Aí vem a última, matadora. Professor, só Diga. uma observação. Essa concentração teria que ter outra palavra na frente? Não. Concentração de qualquer coisa que seja. Entenda. Um gráfico qualquer na vida, para não ter concentração de nada, todas as partes são iguais, referentes a todas as partes iguais. Qualquer gráfico que tem uma curva, por mais singela que seja, já tem alguma concentração de alguma coisa. Ele não fala absolutamente nada. Só que aí eu pergunto, essa questão é sobre curva ABC ou sobre gráficos em geral? Gráficos em geral, né? Aí a matadora agora. Infere-se corretamente do gráfico que o valor financeiro unitário dos itens de classe A é pelo menos 10 vezes superior ao valor unitário dos itens de classe C. Não, calma. Primeiro, eu tenho a separação do que é A, B e C? Não. Então não tem como julgar. E mesmo que eu tivesse a separação de A, B e C, um gráfico ABC mostra pra gente valor unitário? Não. Só mostra valores totais. Então, errado. Por quê? Porque eu não tenho como afirmar. Por que eu não tenho como afirmar? Primeiro, não tenho a separação do que é A, B e C. Não tenho os valores do que é A, B e C. E mesmo que eu tivesse, o gráfico mostra para mim os valores dos A's somados, dos B somados e dos C somados. O gráfico ABC não mostra valores unitários. Vocês concluíram isso comigo quando eu mostrei esse gráfico aqui, ó. Tem valor unitário aqui? Não. Então, se não tem valor unitário numa curva ABC, como é que a questão vem me perguntar sobre valores unitários? Se eu não tenho dados suficientes para responder, qualquer afirmativa é o quê? Errado, já falei isso outras vezes. Certo. Então, quando a gente ficar pedindo valor unitário, já está errado, porque o gráfico não para a curva ABC está Para a errado. curva ABC. Está errado. Não tem como ter valor unitário numa curva ABC. Mas eu já matei. Segundo, eu vejo pedindo. Beleza? Tudo bem. Isso é curva ABC. Não cai mais difícil do que isso. Beleza? Com isso, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver classificação dos estoques pela curva ABC. A gente tinha visto a curva ABC, eu vou explicar esse conceito de material crítico, né? Criticidade de material. O que é material crítico? Por exemplo, um simples parafuso, para uma loja de ferragem, não é nada se sumir, né? 1 centavo. Então, assim, eu posso dizer que para a loja de parafuso, um parafuso é um material C, né? Barato. Vamos supor que para uma fábrica, sem aquele parafuso, a máquina não funciona e a fábrica para. Em termos de importância para a fábrica, esse parafuso é o quê? A, né, que é mais importante. Só que em termos de preço, C. Não dá para classificar como ABC, porque tem que respeitar as 3 regras. Então, um tipo de material que não dá para classificar como ABC, ele não é classificado. Ele é chamado de material crítico. Então, o que é material crítico? Somente nesse caso, quando é um material baratinho, mas sem ele a fábrica para? Não. Qualquer material que eu tenha que ter qualquer tipo de cuidado especial. Então, por exemplo, tem um material que é inflamável, que eu tenho que tomar cuidado na armazenagem, material crítico. Tem um material que tem que ser armazenado em geladeira, material crítico. Tem um material que, se faltar, a empresa tem prejuízo, material crítico. Tem esse parafuso que, sem ele, a fábrica não funciona porque o equipamento fica parado, material crítico. Então, o que é material crítico? Qualquer material que eu tenha que ter qualquer cuidado especial. Beleza? Agora, o que acontece? Tem certos materiais que são importantes, mas se faltar, a empresa vive.
Tem outros materiais que são importantes, mas se faltar a empresa tem prejuízo, mas vive. E tem outros materiais que se faltar a empresa para. Aí alguns autores inventaram moda e criaram uma tal de classificação X, Y, Z, ao invés de ABC. O que seria o X, Y, Z? É a mesma coisa que o ABC, na mesma sequência. Só muda uma coisa. O X são importantes, mas a empresa continua. O Y são importantes, mas a empresa tem prejuízo. E o Z são importantes, mas se faltar, a empresa para. Agora, essa é uma classificação que rotineiramente cai em prova, então é muito raro cair X, Y, Z. Mas assim, eu prefiro pecar pelo preciosismo do que pela ausência da informação. Então assim, se aparecer esse conceito X, Y, Z, é só em relação à importância. X, se faltar, faz falta, mas a empresa continua. Y, se faltar, faz falta, tem prejuízo financeiro, mas a empresa continua funcionando. E o Z, a empresa para, se faltar. Então, dos mais importantes dos importantes, qual seria? O Z. Tá? É o contrário do ABC. É o contrário do ABC. É o contrário do ABC. Que no caso é crescente. Só que assim, isso aqui é a classificação de autor que não tinha mais o que fazer, criou isso daí. Não está no livro, por exemplo, do Pozo, não está no livro do Petrônio Martins, mas vai que a banca fala disso, né? Então seria isso. De qualquer forma, se é um material que vai fazer falta para a empresa, material crítico, ele tem que ser gerenciado à parte. Então, na lista de prioridades, ele não entra na curva ABC. Então assim, a gente vai tratar ele à parte dos outros materiais. Beleza? Isso era o que faltava para concluir a curva ABC.